queridos irmãos e irmãs, sexta-feira da 17ª semana do Tempo Comum. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos do 54 ao 58. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. É complicado. Por quê? O texto de hoje nos leva a uma reflexão bem importante. A cidade onde Jesus tinha crescido era uma cidade onde provavelmente havia muitos dos seus familiares que o tinham visto crescer. E que, óbvio, sabiam quem era o pai, sabiam quem era a mãe. Viram ele crescer, como é que ele pode ser o enviado de Deus? Barreira, falta de fé. Segundo aspecto, ele é filho do carpinteiro. Sua mãe não se chama Maria. E seus irmãos são Tiago, José, Simão e Judas? Mas peraí, Jesus tinha irmãos? A grande dúvida, né? Que muitas vezes os protestantes gostam de falar: ai, Maria teve outros filhos. Não. Se Maria tivesse tido outros filhos, por que Jesus, no alto da cruz, no capítulo 20 de João, diz o seguinte: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. E a partir daquele momento, aquele discípulo a levou para a sua casa. Ora, se Maria era mãe de Tiago, José, Judas e Simão, e suas irmãs estavam junto, por que ela foi morar com o discípulo e não foi morar com seus filhos? Não tem sentido. Concordam? Por quê? A cultura judaica é uma cultura oriental, diferentemente da nossa cultura, que é a cultura ocidental. Para nós, irmão é aquele que nasce do mesmo ventre ou é filho do mesmo pai, independente se é com outra mulher, que a gente chama de meio-irmão. Quando nasce do nosso pai e da nossa mãe, é nosso irmão completo. Eu não entendo muito dessas coisas, mas se nasce da nossa mãe com outro homem ou do nosso pai com uma outra mulher, a gente chama de meio-irmão. Para mim, irmão é irmão e acabou. Mas tudo bem. Ora, para nós ocidentais, há esta distinção. O meu primo não é meu irmão, é meu primo, porque ele é filho da minha tia ou do meu tio. Na cultura judaica não há essa distinção. Lembremos do personagem Ló, que era sobrinho de Abraão. Num determinado momento, eles conviveram juntos. E Abraão, com a sua comitiva, junto com a comitiva de Ló, foram ficar em um determinado lugar. E nessa passagem, Abraão se refere a Ló, o chama como meu irmão. Ora, Ló era sobrinho de Abraão. Há diversas passagens na Escritura no qual se utiliza esse termo, mesmo que a pessoa não seja irmão de sangue. É parente, porque para o hebreu não há distinção. O meu primo é meu irmão, o meu tio é meu irmão. Não há essa distinção que nós temos no Ocidente. Primo, prima, irmão, irmã, tio, tia. Não há essa distinção. Para o judeu, todo parente é parente próximo, é irmão, porque faz parte da mesma família. Sangue. Lembremos que o sangue para o hebreu é algo importante. Portanto, Tiago, José, Simão e Judas e as famosas irmãs de Jesus nada mais são que provavelmente primos, parentes de Jesus. Uma mulher na Judéia, na época de Jesus, não poderia andar sozinha. Se andasse, era considerada prostituta. Ela tinha sempre que estar acompanhada. Lembremos que provavelmente quando Jesus começa o seu ministério público, José está morto, porque não se fala mais de José. Então provavelmente já tinha morrido. Maria vivia sozinha. Só que para se locomover ou entrar em contato com Jesus, que vivia nas cidades vizinhas, anunciando o evangelho, ela tinha que ir acompanhada de alguém para ir ao encontro do filho, como é o texto de hoje.
Ou aquele outro texto que nós meditamos, acho que semana passada ou retrasada, né? Quem são minha mãe, quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos? É aquele que faz a vontade do Pai. Maria vai ao encontro de Jesus, acompanhada, porque ela não poderia andar sozinha. Provavelmente ela pediu para sobrinhos, para que os sobrinhos a acompanhassem, porque ela não poderia ir sozinha. Portanto, devemos entender que o autor do Evangelho, ele, mesmo que tenha sido iluminado por Deus, ele não iria se preocupar que o Evangelho indo para uma outra cultura chamada ocidental, haveria essa distinção de irmãos e primos, que para eles não existia. Para eles, os primos eram irmãos. Portanto, esses irmãos e irmãs de Jesus que nos são apresentados hoje no texto, nada mais são do que parentes próximos de Jesus, que o viram crescer e que, por o verem crescer, criaram um obstáculo a fim de que a mensagem e o poder de Deus se realizassem em sua vida, em suas vidas. Por isso que fala que Jesus ali não fez muitos milagres porque eles não tinham fé, porque eles estavam presos à humanidade de Jesus e não o viam como Filho de Deus. E isso impediu que Jesus realizasse ali prodígios e sinais. Portanto, queridos irmãos e irmãs, Maria não teve outros filhos. Maria só teve Jesus Cristo. E os outros irmãos e irmãs que se encontram narrados no texto de hoje, nada mais são do que parentes próximos dele. Um grande beijo, fique com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.